que o acompanhante terapêutico, o AT, realmente contribui para o desenvolvimento de crianças com TEA? Você sabe? Sabe quais as intervenções que nós podemos aplicar para promover avanços significativos? Então hoje nós vamos explorar o impacto do AT na vida escolar e no bem-estar das crianças com TEA. Eu sou a Mara Duarte da Costa, eu sou a mentora aqui da Rema Neuroeducação e hoje eu estou aqui com a professora Márcia Valéria, que é uma mestre em educação, para uma palestra incrível, fundamental. E nessa apresentação, você vai entender a importância do papel do AT no atendimento de crianças com TEA. E também vai descobrir as principais intervenções que ele pode realizar para apoiar o desenvolvimento dessas crianças. Então, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações para acessar mais conteúdos que vão fortalecer a sua prática educacional e inclusiva. Professora Márcia, é com você. Falar então um pouquinho dessa questão do atendente ou acompanhante terapêutico. Gente, essa questão de atendente, acompanhante vai aparecer em todos os materiais que a gente tem estudado, mas aqui na Rema a gente vai tratar como acompanhante terapêutico. E o que esse acompanhante terapêutico ele precisa? E uma questão importante que não vai ser só para a criança TEA. A gente tem colocado muito sobre o acompanhamento no TEA, mas além do TEA nós temos outras deficiências, outras questões, outras síndromes que podem necessitar desse acompanhante. E quando nós temos uma formação, quando nós entendemos qual é o nosso papel, você não vai ficar sentado só do lado desse sujeito, você vai oferecer para eles oportunidades de aprendizagem. E essas oportunidades é que vai fazer diferença na vida dessas pessoas. Então, eu trago para vocês algumas referências para a gente já começar aí se inteirar de qual é a função e principalmente dessa partilha que nós vamos ter. A Rema instituiu uma frase agora nesse novo formato de instituição, que fala sobre a criança ser um mundo. Um dos livros que nós estamos nos baseando para entender a função desse acompanhante terapêutico, ele tem lá uma pessoa segurando uma bola, que simboliza um mundo, tem uma outra pessoa na frente, que ela vai receber essa bola. Então, esse material, gente, ele está incrível, porque ele vai falar exatamente da função, como que nós, enquanto profissionais, seja o professor, seja o pai, seja o técnico, né, da área que vai estar fazendo esse trabalho, seja uma pessoa que está estudando, e agora nós temos uma referência com relação a uma pós-graduação que nos dá uma ideia muito maior, muito mais robusta de como pensar nesse acompanhamento terapêutico. Esse material que está aí no livro, eu acho que vale muito a pena a gente começar a investir, porque onde estão esses sujeitos dentro do contexto escolar? E contexto escolar é algo que foge ao contexto clínico. No contexto clínico, você já tem uma pessoa, uma criança, apenas com um terapeuta ou partilhando de pequenos grupos. A escola, ela tem um contexto, porque além da sala de aula, nós temos outros espaços em que esse sujeito precisa frequentar, e esse sujeito precisa frequentar enquanto pessoa, entendendo que ali ele vai ter um aprendizado também. E uma outra questão importante é que não é só o sujeito, não é só a pessoa, é o espaço educacional também tem que entender que nós estamos falando dessas singularidades, nós estamos falando desses meninos e meninas que adentraram os muros escolares e que estão parte das nossas salas de aula. Nós temos visto muitas salas de aula dizendo assim: eu tenho 22 alunos e 4 são laudados com TEA.
Quantos alunos de fato nós temos? Nós temos 20 alunos ou temos 24 alunos? Esses 4 alunos não fazem parte da turma, então o espaço educacional precisa entender, precisa contemplar, mas não é só o professor na sala de aula, é o espaço da merenda, é o espaço do banheiro, é o espaço do corredor. Então, todos os espaços, eles precisam entender que nós vamos ter essas singularidades, nós vamos ter essa criança, esse sujeito caminhando, e esse sujeito não é só criança. Então, muitas vezes eu vejo alguns espaços, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar muito dentro desses contextos educacionais. Então, eu vejo que os contextos estão colocando pistas visuais, então coloca pista visual na cantina, coloca pista visual dentro da sala de aula, mas pensando que eu estou falando só de criança de 5, 6 anos, eu posso, 7, 10, eu posso colocar um desenho, mas e quando ele vai para o 6º, 7º, 9º ano, ensino médio, como que essa pista visual tem que ser? Como que eu vou usar essas ferramentas de inserção, de organizar definitivamente esse espaço escolar para receber as nossas singularidades? Então, vale muito a pena já vocês começarem aí compreendendo que não é somente o aluno que está num espaço novo, que está tendo que interagir com esse espaço, mas é esse espaço que tem que ser uma ferramenta de aprendizagem para esses sujeitos. Mas, dentro desse processo de discussão terapêutica, de acompanhamento, nós vamos trabalhar muito com jogos de estimulação. Então, eu trago para vocês um livro que, para mim, é importantíssimo, que vai nos dar várias ideias, que é o Celso Antunes, falando de estímulos de aprendizagem, das múltiplas aprendizagens. Cada vez mais nós estamos entendendo que a aprendizagem, ela não é maior quando a pessoa ela é boa na matemática, ou a aprendizagem não é maior quando ela é boa na língua portuguesa. Enquanto seres humanos, enquanto seres que são singulares, nós podemos ter habilidades em arte e ela ser equiparada às mesmas condições de funcionamento ou de aprendizagem de quem tem muita habilidade na matemática. Então, não é mais inteligente quem sabe matemática, quem sabe língua portuguesa. Todas as pessoas têm níveis de inteligência que podem ser equiparados, só que nós temos essas singularidades. Se eu fosse me colocar, por exemplo, dentro de um esporte, eu não teria a mesma habilidade que eu tenho quando eu estou escrevendo, porque talvez a minha condição de aprendizagem para o esporte não tenha sido tão estimulada. Entretanto, habilidades acadêmicas foram um pouco mais. Só que essas pessoas que se sobressaem no esporte, será que elas têm menos habilidades nos conteúdos acadêmicos? Talvez não, elas têm a mesma condição, só que esse espaço de desenvolvimento que é individual e é coletivo, que é do sujeito, acaba sendo proeminente em uma habilidade ou outra, e elas não podem ser comparadas para mais ou para menos. Um outro material que eu acho importante também a gente começar a entender é que nós temos que pensar que eu não estou ensinando somente habilidades que são habilidades racionais, eu tenho que entender sentimentos. Então, esse livro, por exemplo, A Raiva Educa, quando a gente deixa esses sujeitos, eles exporem o motivo, eles usam a linguagem, porque a linguagem, de acordo com um dos nossos estudiosos aí, soviéticos, que morreu lá no século passado, mas que deixou muitos escritos importantes, ele coloca a linguagem como ferramenta fundamental para poder entender o que se passa dentro do cérebro do sujeito, porque a linguagem, ela organiza o pensamento. Então, se a linguagem organiza, quando ele fala, eu estou com raiva, eu quero ir para fora, não consigo, está difícil, se autodesregula, nós temos que entender
O que está se passando? Porque a desregulação, quando nós vemos na parte motora, por uma estereotipia, ou sei lá, por um bater de cabeça, ou qualquer outra situação que possa estar acontecendo, nós temos que pensar o que levou esse sujeito a fazer isso e como é que está essa organização dele de pensamento para estar demonstrando este comportamento. Ele quer atenção? Ele quer dizer para o professor, para o acompanhante, ele quer dizer para os colegas de sala que tem alguma coisa que está incomodando, ou ele quer participar, às vezes não está incomodando, ele quer ser aceito, ele quer participar daquelas situações de aprendizagem. E um outro material bem interessante também, que são os nossos recursos terapêuticos. Recurso terapêutico, gente, pode ser esse ursinho aqui que eu vou mostrar para vocês depois, que é um ursinho de encaixe, pode ser uma ferramenta sensorial, das mais variadas. Então, entender recurso terapêutico é entender o que nós vamos utilizar para fazer com que esses sujeitos se encontrem dentro dos processos de aprendizagem. Então, hoje eu vou mostrar alguns e vou falar um pouquinho dessa função, e o que eu gostaria que todo mundo já saísse daqui pensando é que nós estamos falando de uma nova profissão. Nós estamos falando aí de um professor, nós estamos falando aí de um aluno de ensino médio não, porque ele vai ter que ter uma formação inicial, mas eu posso ser um psicólogo, eu posso ser um pedagogo, eu posso ter um curso de licenciatura, ou eu posso ter uma outra graduação em outras áreas do conhecimento humano, mas que vai se especializar nesta condição de oferecer a todos os sujeitos, alunos, e eu sempre vou dizer para vocês que nas minhas falas dificilmente eu vou usar o termo paciente, mesmo entendendo que dentro da psicopedagogia a gente vai caminhar um pouco dentro da saúde da educação. Eu gosto muito do termo aluno, eu gosto do termo cliente, porque o termo aluno e o termo cliente são sujeitos que são ativos na aprendizagem. Quando eu estou dentro de uma loja, eu quero pegar, eu quero sentir, eu quero olhar o objeto, eu quero ver a ferramenta sendo colocada em mim. Eu não vou ver ela longe, não vou ver ela lá na estante. Por isso que o termo cliente e o termo aluno são tão importantes, porque vão dando para eles autonomia. Mas qual é a função, então, desse acompanhante terapêutico? Bom, se eu tenho um caso de moderado para severo, e aqui também nós vamos ter que entender quais são os níveis de necessidade desses sujeitos. Se nós estamos falando de uma pessoa com TEA, nós temos nível 1 de suporte, nível 2, nível 3. No nível 1, normalmente, eles têm boa linguagem, eles têm uma função comunicativa, eles têm boas habilidades acadêmicas, até grandes centros de interesse, podendo ser acima da média. Normalmente, nesse critério 1, nós não usamos nem professor de apoio permanente, nem acompanhante terapêutico, porque nós entendemos que, apesar das dificuldades sociais que ele pode ter, ele dá conta. Se passar por processos terapêuticos bem importantes, ele vai dar conta de realizar a grande maioria das atividades da sua vida, não são atividades escolares. Agora, no nível 2 de suporte, normalmente são sujeitos que têm grande atraso na linguagem, comprometimentos motores, comprometimentos de aprendizagens aí das mais variadas, desde as habilidades sociais, passando pelas habilidades acadêmicas, controles, inclusive funcionais. Então, a partir do nível 2, eu já tenho um comprometimento um pouco mais, muito maior no sujeito. No nível 3, ele precisa de muito suporte, ele precisa de suporte em todas as áreas.
Então, dentro desse processo, para a gente ter uma definição do acompanhante terapêutico, eu digo que nós somos uma sombra. Então, é como se a gente estivesse o tempo todo muito próximo não quer dizer estar colado, quer dizer estar observando quais são as necessidades e quais são os objetivos que nós precisamos alcançar dentro das experiências pelas quais esse aluno vai passar. Se ele está em sala de aula, ele é aluno da sala regular, junto com os professores, ele tem que ter as atividades que sejam adaptadas na necessidade dele, dentro das condições e habilidades, e o acompanhante terapêutico, ele vai auxiliar nesse processo, ele vai auxiliar, inclusive, em ferramentas de aprendizagem, em modelos de materiais que possam fazer com que esse sujeito dê conta dos conteúdos que estão sendo colocados dentro da sala de aula. Mas ele não precisa estar colado com o aluno, porque ao mesmo tempo que ele é uma sombra, ele tem que perceber este aluno, esse sujeito, tendo autonomia, porque às vezes, ao se levantar da carteira, ir na carteira de um outro aluno que é uma referência social, ele vai encontrar um caminho. Então, eu coloquei um GIF para vocês aí, que tem duas pessoas sentadas, uma tem um pedacinho do quebra-cabeça e a outra tem o pedacinho que se encaixa. Porque ele não vai ser o tempo todo a referência, ele pode ter outras e criar novos vínculos. E isso é importante, porque ele se desenvolve também pelo meio social. Só que nós vamos ter que estar atentos se esse sujeito consegue fazer isso. E se ele não consegue, nós vamos dar o suporte que seja necessário para que ele possa fazer. Então, aqui o acompanhante terapêutico, ele tem uma formação inicial, ele pode ser um psicólogo, ele pode ser um pedagogo, ele pode ser um professor formado em uma das áreas, pode ser formado em letras, em matemática, pode ser uma mãe de aluno, um pai de aluno. Então, esse viés do acompanhante terapêutico, ele está trazendo aí muitas áreas que podem fortalecer. Qual é o nosso grande foco? Que ele trabalhe com o TEA dentro do espectro, e eu adoro essa linguagem do espectro, porque vai caracterizar todas as modalidades, então todo esse aparato funcional de desenvolvimento desse sujeito. Pode ser um sujeito com TDAH, então o acompanhante terapêutico, ele não está restrito ao TEA, mas nós temos visto na maior parte dos documentos que ele está muito focado nessa questão das habilidades do espectro autista. Mas um sujeito hiperativo também pode precisar, com déficit de atenção ou com síndromes e transtornos variadas. Então, eu posso ter, por exemplo, dentro da sala de aula, vou citar um dos transtornos que eu tenho na rede, Prader-Williams. Então, esse transtorno, essa síndrome é uma síndrome rara, uma das condições é a deficiência intelectual de moderada para severa, mas, além disso, tem um comprometimento metabólico. Então, nem todos os alimentos que estão à disposição, esse sujeito pode consumir. Uma das funções é estar sempre trazendo essa memória, olha, ou se acontecer, porque já aconteceu dentro da escola, da criança consumir um determinado alimento e ela não tem esse processamento metabólico, a gente tem que entrar em contato com a família, porque ela tem que receber uma medicação. Então, esse é um olhar que o acompanhante terapêutico tem que ter. Porque, às vezes, uma criança vai trocar com o outro, vai oferecer para o outro, mas dentro desta condição, conhecendo os sintomas, a gente já tem que tomar as medidas emergenciais. E eu digo que o acompanhante, ele é muito importante nesse momento, porque às vezes o professor sozinho na sala de aula, ele não vai ver o que aconteceu. Então, os nossos olhos têm que estar focados nesse sujeito.
Mas o acompanhante terapêutico, ele não vai estar só dentro da escola, porque lembrem que nós estamos falando de habilidades, habilidades sociais, habilidade, por exemplo, de ir ao supermercado. Quando uma criança vai ao supermercado, há uma tendência dela querer colocar todos os produtos ao mesmo tempo dentro do carrinho. Mas quais ela pode? Quais são autorizados? Como ela faz para desenvolver estas habilidades? Ou esperar em fila. Então, um dos maiores comprometimentos aí é o aluno TEA que não consegue esperar na fila, quer ser sempre o primeiro, que não dá conta de entender as regras sociais. Então, como que a gente mobiliza, cria novos repertórios de aprendizagem, porque se ele não faz, talvez seja porque ele não tem. Então, eu tenho que oferecer para ele esse repertório de aprendizagem, que é um repertório social. Então, esperar. Não é só esperar na fila do supermercado. Durante a nossa vida, desde o nascimento até o nosso processo de envelhecimento, em alguns momentos nós vamos ter que esperar. Eu tenho que esperar, por exemplo, quando eu estou na escola, no refeitório, para ser a minha vez de chegar lá e pegar o alimento. Ou eu tenho que esperar na minha própria casa, quando ele está com a mãe, e eles vão fazer um passeio, e eles têm, por exemplo, na casa 2 irmãos, então enquanto a mãe arruma lá um dos irmãos, o outro tem que esperar. Então, esse processo, ele precisa ser oferecido repertórios. E como que a gente oferece isso? Sobre essas questões de aspectos sociais, que precisam ser oferecidos dentro do espaço escola. O espaço escola é um ambiente de aprendizagem, mas a casa o supermercado a academia a igreja Então, todos esses espaços sociais são espaços de aprendizagem. Ou um outro espaço de aprendizagem, atravessar a rua. Essa semana eu estava dando aula numa turma e mostrei para eles um jogo para treinar essa questão de atravessar a rua. E dentro do atravessar a rua, a gente tem que esperar. Então, esse acompanhante terapêutico, ele vai ter que ter muitas ferramentas e que nós vamos trabalhando com essas ferramentas para oferecer esse repertório, para que esse sujeito que está em aprendizagem, ele consiga desenvolver essas habilidades. E todas essas terapias, ou parte dessas terapias, elas têm uma ciência, que é a ciência ABA, que vai traduzir um pouco de como nós vamos fazer esses programas de ensino, essas formas, metodológicas de se trabalhar por objetivos de aprendizagem. Eu costumo brincar que lá na pedagogia nós aprendemos muito sobre planejamento, mas quando a gente vem para a ciência ABA, nós estamos falando de objetivos mais específicos e que eu vou trabalhar um objetivo por vez, de acordo com a necessidade do sujeito. Então, eu vou criar programas, por exemplo, programas de ensino para ele sentar, programas de ensino para pegar a bola, programas de ensino para ele brincar com determinado brinquedo, para que ele tenha acesso, para que ele reconheça como faz uso de um determinado brinquedo. Eu posso ter, por exemplo, aqui o avião. O avião é um brinquedo, certo? Certo, todo mundo está vendo que o avião é um brinquedo. Só que o avião, eu não vou brincar com ele na terra, eu vou brincar com ele no ar. Então, um programa de ensino para que a gente possa entender as características dos brinquedos. Se eu estiver falando de uma criança muito pequena, ou se eu estiver falando de uma criança que eu preciso inserir nela a condição de fazer uso de uma ferramenta, que é uma ferramenta social como o brinquedo. Todos os ambientes sociais, eles precisam oferecer esse suporte de independência e autonomia. Dentro das escolas, então, eu tenho, por exemplo, o banheiro. O banheiro é um ambiente social, onde entram várias crianças ao mesmo tempo, mas dentro do banheiro eu tenho um ambiente que é particular, que é do indivíduo. Então, como que nós vamos oferecer essa condição de
ensino, que programa de ensino que eu vou utilizar para que ele entenda que ali é coletivo e ao mesmo tempo individual, e que ele possa fazer isso não só na escola, mas ele possa fazer em casa, ele possa fazer, por exemplo, quando ele vai dar um passeio, que tem um outro, está num outro espaço, em um outro ambiente. Então, a turma toda vai num passeio visitar um parque. E ele precisa, né? Vamos imaginar que ele precise fazer uso de um ambiente específico como o banheiro. Como que ele vai ter a condição de fazer isso com autonomia? Cada vez que nós fazemos isso, nós vamos modelando, né? Nós vamos dando repertório e eu vou melhorando as questões de aprendizagem desses sujeitos. Gente, tudo isso, modelar comportamento, ter níveis de independência, são programas de ensino. E esses programas são feitos pensando na necessidade de cada um deles. Eu já não vou mais olhar como eu vou fazer isso para todos os sujeitos, mas eu vou fazer pensando na necessidade de cada um. Alguns vão ser mais demorados, outros vão ser muito rápidos. Às vezes nós fazemos um programa, treinamos aí 4, 5 semanas e já conseguimos colocar esse comportamento em uma manutenção, porque ele já adquiriu as habilidades que são necessárias para esse processo de autonomia. Aí aqui eu coloquei para vocês que a gente coloca em manutenção. O que é colocar em manutenção? É dizer assim, olha, ele fez durante 4 semanas muito bem, em vários ambientes, só que, de vez em quando, pelo menos uma vez por mês, ou depois uma vez a cada 2 meses, eu vou ter que retomar esse programa para ter certeza que ele já criou essa autonomia. Quando ele cria autonomia, eu sei que ele deu conta, ele tem esse repertório, e daí para frente a gente pode inserir situações cada vez mais ampliadas nesses programas. Então, como fazer? São estratégias sempre utilizadas, e aqui eu vou mostrar para vocês vários materiais, alguns recursos. Então, eu peguei alguns recursos, por exemplo, para uma criança trabalhar suportes sensoriais, para uma criança trabalhar suportes auditivos, para ela trabalhar suportes motores. Então, esses recursos, eu costumo dizer que são recursos de brincar. Todos os recursos, eles são recursos pedagógicos que levam a função de uma ferramenta. Essa ferramenta é uma ferramenta cerebral primeiro, ele vai criar toda uma organização cerebral para fazer uso e levar esse conhecimento para habilidades cada vez mais refinadas. Então, esse jogo aqui, eu deixei para mostrar para vocês, porque eu usei essa semana, e foi tão divertido, mas foi tão divertido, que eu falei assim, olha, esse aqui eu devia ter há muito tempo. Então, eu vou pegar, ó, são essas pecinhas que vocês estão vendo aí na tela. Isso aqui é um dominó, gente, um dominó de chão. Eu tenho muito dominó, mas dominó de mesa, mas esse dominó de chão, para uma criança de 4, 5, 3, às vezes 7, 8 anos, é muito gostoso. Primeiro porque elas são peças grandes, vocês estão vendo, tem uma densidade. Então, se eu tenho um sujeito com um comprometimento motor, ele vai conseguir pegar a peça. Uma outra questão é que todas elas são forradas de vinil. Então eu vou brincar no chão e ele vai deitar, ele vai rolar. Ao montar, por exemplo, esse dominó no chão, eu posso fazer depois diversas outras atividades, pensando nessa expressão, nessa ferramenta motora que uma criança de 3 anos precisa desenvolver, de 4 anos precisa desenvolver. E aqui eu estou brincando com os animais. Então, por exemplo, ele vai ter que entender o nome do animal, falar o nome do animal. Mas eu já tenho além da pista visual, deixa eu pegar um outro que talvez fique mais visual na tela. Então, deixa eu pegar o leãozinho que aparece melhor. Além da pista visual do leão, que ele vai aprender o nome do leão, eu já tenho aqui uma pista que é uma ferramenta da escrita, que é o desenho da escrita. Vou explorar o desenho da escrita com uma criança de 3 anos, de 4 anos? Às vezes não, mas eu já vou mostrando para ele, ó,
desenho, desenho. Então, ele vai criando esse repertório. Quando eu costumo falar de escrita como desenho, é porque nós vamos formando essa imagem mental durante o processo de alfabetização, que tudo é desenho. Essas letras que vocês estão vendo aí na tela são desenhos. E esses desenhos, eles só tornam-se inteligíveis quando a gente entende o significado que eles têm, que nós fazemos a transformação desses desenhos ou desses grafemas pela formação do seu som. Mas não é o nosso objetivo de aprendizagem aqui. Nosso objetivo, por exemplo, é entender o nome dos animais. Aí eu separei vários outros materiais de estimulação essencial, porque o atendente terapêutico, ou o acompanhante terapêutico, ele vai começar desde muito cedo. Então, se eu vou pensar em uma criança de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não verbal, eu vou ter que oferecer ferramentas de estimulação. Então, nesse espaço, eu vou falar de ferramentas de estimulação essencial, que são para essas crianças menores. E depois eu vou mostrar um jogo já de alfabetização, pensando em crianças maiores, podem ser não verbais ou verbais. Eu já vou interromper aqui o compartilhamento, porque daí eu já fico com vocês na tela, porque essa é a apresentação. Então, agora vamos mostrar os recursos, como que a gente faz. Então, esse aqui é um dos meus preferidos. Desenho, pista visual, posso usar durante o processo de alfabetização e apenas para que eles descubram o nome dos animais, leão, zebra, e é claro que é um jogo, né? Então, por exemplo, esse aqui, ó, é o urso. Quando a gente está brincando com a criança com dominó, e aquele dominó pequenininho, qual que é a função desse dominó? É fazer com que outra peça se encaixe nela. Então, aqui eu tenho 2 ursos e eu tenho um urso que se encaixa. Só que eu estou brincando com crianças pequenas. E crianças pequenas a gente vai brincar no chão. A gente vai estar com ela dentro dos tatames. Aí eu mostrei para vocês agora há pouco o avião. Qual que é a função do avião? A função do avião não é brincar na terra, é brincar no ar. Que é diferente se eu pegar o carrinho do Relâmpago McQueen. Olha, ele está até com cordão, porque a gente brinca muito aqui de fazer circuito, de andar com esse carrinho, de colocar obstáculos para que ele possa entender o que é direita e o que é esquerda. Fazemos até o esquema lá de passagem de uma rua para outra, mas isso tudo oferecendo suportes, como ele vai se colocar na função. Aí a gente coloca os semáforos para ele entender a relação. Quando que o carro para, quando que a pessoa anda. Mas quando eles vêm para os atendimentos, ou quando a gente está trabalhando algum programa de ensino, normalmente, qual é a ferramenta? Qual é a grande discussão quando esses sujeitos estão com um acompanhante terapêutico? É que eles têm que aprender a ler e escrever, não é isso? A gente sempre procura um técnico para poder ensinar esses sujeitos a ler e escrever. Então, vão ter várias ferramentas assim, ó. Isso aqui é uma bola, certo? Pode ser uma bola sensorial, porque ela é toda de pelúcia, então ela provoca uma sensibilidade muito interessante ao toque, mas além de ser uma bola de pelúcia, ela é também um livro. Então, eu vou mostrar durante quase todo o tempo que nós teremos ferramentas que levam à produção das aprendizagens. Essa daqui é uma outra bola sensorial, ó, e é uma bola sensorial e também para trabalhar ferramentas cognitivas. Por que ela é sensorial? Porque cada uma das partes dela, quando você toca, ela produz uma sensação. Então, aqui é um tipo de toque, aqui é um outro tipo de toque, nesse outro filetezinho é um toque mais rápido, e aqui eu tenho as bolinhas sensoriais, e se vocês quiserem, ela até canta.
A gente está, então, falando de objetos que podem ser de estimulação essencial. Se eu estou falando de uma criança muito pequena, que chega com esse vínculo, hoje nós temos diagnósticos cada vez mais cedo, então eu tenho que usar o brinquedo como uma ferramenta de aprendizagem. Qualquer brinquedo é uma ferramenta de aprendizagem. Aliás, tudo é ferramenta de aprendizagem. Quando nós vamos trocar uma roupa, quando nós vamos guardar um sapato, tudo é ferramenta de aprendizagem. E o acompanhante terapêutico, se fizer esse trabalho em casa, é entender como que ele tem que ter esse comportamento de criar repertórios dentro da própria casa. Então, eu falei do guardar a roupa, do sapato, é porque são repertórios de aprendizagem desse sujeito. Só que quando nós estamos no processo terapêutico, seja dentro da clínica, seja dentro do ambiente casa, seja dentro do ambiente escolar, nós vamos usar isso como ferramenta de aprendizagem. Vamos imaginar que a gente está lá na educação infantil e que vocês querem ensinar formas geométricas. Então, além de ensinar formas geométricas, um objeto como esse, ele tem um formato e só esse formato já vai dar um nome para esse objeto. Qual é o nome que nós temos aqui? É o jacaré. Olha, muito bem. Então, esse aqui é o jacaré. Mas eu posso pegar um outro objeto que também tem essa ferramenta de aprendizagem e que ele vai ter outras características. Então, esse aqui não é o jacaré. Esse daqui já tem uma outra ideia, já tem um outro nome. Que nome que eu dou para ele? Ah, essa é a tartaruga. Muito bem. Que é diferente desse outro objeto aqui, desse outro brinquedo, que é a borboleta. Todos eles, gente, todos eles vão trabalhar com essa instrução, com essa ideia. Primeiro, que é um objeto, que é um brinquedo. E esse brinquedo tem uma função. Então, neste caso aqui, a função dele é brincar com a tartaruga, e a tartaruga anda bem devagarzinho. Então, a gente vai brincar com ela de uma forma bem devagarzinho. Tem o suporte da cor e tem o suporte das formas geométricas, que nós já estamos brincando aqui com habilidades neurocognitivas, com ferramentas de atenção. Então, o quadradinho, deixa eu pegar um item aqui. Dentro dele tem os itens, tá? Vou pegar um deles. Ó, dentro desses do objeto, a gente tem um item. E eu posso ensinar a criança já as formas geométricas brincando. Olha, é um triângulo, mas ele cabe aqui? Não. Ele cabe aqui? Também não. Onde que o triângulo vai se encaixar? Ele vai se encaixar somente no espaço que é determinado para o triângulo. Então, enquanto eu estou brincando, eu não estou só brincando de arrastar a tartaruga, eu não estou só falando o nome da tartaruga, eu não estou só apontando as cores que tem a tartaruga, eu estou dizendo que este é uma ferramenta para trabalhar as habilidades sociais, as habilidades neurocognitivas, as competências de compreensão da linguagem, porque eu dou um comando, né, ou faço um mando, e ele tem que procurar, dentre todos os que estão aqui, qual é aquele que cabe, qual que é aquele que se encaixa os objetos. Todos os brinquedos, todas essas ferramentas de aprendizagem, elas têm essa função de mostrar para a criança o que é possível fazer com eles. Então, além desses, nós temos os outros brinquedos de encaixe. Esses aqui eu já tinha mostrado. Eu adoro esses brinquedos. Porque às vezes a gente não vai falar assim, ó, você tem que colocar sequência do maior para o menor, mas só de dar essa função, de, por exemplo, pegar o cachorro. Então, aqui nós temos um outro brinquedo, o cachorro linguicinho. Não está do menor para o maior, mas se ele tirar o pescoço, eu vou ter um encaixe aqui, então eu estou trabalhando coordenação motora. Mais uma vez, eu vou dar a ideia de que objeto que é esse. Então, este daqui é diferente dos outros todos que eu mostrei, porque ele tem o formato de cachorro. E como que eu sei que é diferente de um cachorro para a vida real? Porque ele vai criando essas associações. Mas
É claro que nós não podemos ficar pensando que sempre nós vamos estar com a educação infantil. Então, aqui são ferramentas quando nós estamos fazendo essa função do brinquedo, quando nós estamos elaborando uma condição de aprendizagem que precede o processo de alfabetização. Mas no processo de alfabetização, eu também vou ter ferramentas que podem auxiliar esse sujeito. Só que eu vou mostrar algumas ferramentas que não é para ser só num espaço individual, é para ser num espaço coletivo. Então, dentro da sala de aula, por exemplo, eu posso ter jogos como esse, que a gente chama de charada. Eu chamo esse aqui de charadinha, porque ele é o primeiro. Então, vamos pensar que eu estou querendo construir aqui um processo de alfabetização. Então, na alfabetização, a gente tem que ter, do mesmo jeito que os brinquedos, eu tenho que formar a imagem do desenho que eu quero desmistificar, do desenho que eu quero compor para a escrita da palavra, e depois eu vou ter a escrita da palavra. Por que é charada? Porque tem um tabuleiro, e com esse tabuleiro eu tenho todas as respostas. Só que quais são as respostas? As respostas que fazem parte das charadas que estão aqui. Por que a alfabetização já? Porque eu posso ter o acompanhante terapêutico fazendo a pergunta para todas as crianças, isso pode ser com 5 anos, com 6 anos, com 7 anos, então ele vai estar com outras crianças da mesma faixa etária, o que é bastante importante para a interação social. Se eu estiver aí falando de um sujeito nível 2 de suporte, então pode ser uma criança TEA, mas eu posso ter também uma paralisia cerebral, eu posso ter uma síndrome rara, então não necessariamente precisa ser um TEA, mas esse acompanhante ele vai auxiliar muito o professor nesse processo de aprendizagem, mas os jogos eles servem para todos, então estou mostrando um que pode ser reproduzido para toda a sala de aula, e se vocês forem na internet vocês vão ter vários modelos de atividades, de ferramentas como essa, que dá para usar com todos os alunos dentro da sala de aula. Então eu vou ter uma charadinha. Então, essa daqui, por exemplo, tem uma pontuação. Todas as charadas têm uma pontuação no jogo. Então, além das habilidades de leitura, de compreensão textual, eu também posso brincar com as habilidades de matemática, já dessa apropriação aí da linguagem matemática. Então, valendo 20 pontos. Sou uma fruta que os macacos adoram. Aí eu vou dar as bolinhas para eles, todos eles vão ter, cada um vai ter a sua bolinha. Aqui a gente brinca com o pai, com a mãe, com a criança, cada um põe a bolinha na cabeça, você vai ter que dar um comando. Mais uma vez a gente diz assim, olha, valendo, é um programa de ensino, então tem um passo a passo que nós vamos trabalhar para que esses sujeitos deem conta. Eu fiz a pergunta, fiz a charada. Qual é a fruta que todos os macacos adoram? Vocês estão vendo o tabuleiro, que ele é um tabuleiro grande? Ele vai ter que escolher qual é a fruta que os macacos adoram. É a banana. Mas para responder, para colocar a bolinha na banana, ele vai ter que olhar todos os desenhos e responder a nível cerebral que nenhum desses objetos que ele está vendo aqui são banana. Porque somente a banana responde a pergunta que foi feita. E aí é aquela velha brincadeira, né, com a criança. Vamos ver quem coloca mais rápido. Quem for mais rápido, coloca a bolinha aqui. E nesses jogos que a gente trabalha muito essas questões de comportamento, tem uma outra esfera, que são as esferas de frustração. Na maior parte das crianças ou dos adolescentes que ainda estão desenvolvendo esse processo de autorregulação, alguém vai colocar primeiro. E quando ele coloca primeiro, eu posso tirar a bolinha do colega e colocar a minha? Não. Eu estou trabalhando aqui a tolerância à frustração, que é uma das habilidades sociais que todos precisamos desenvolver ao longo da vida. Então, um material como esse,
como um jogo de charada, não é só para a gente brincar de leitura e compreensão, é para brincar de leitura e compreensão, dá para trabalhar a linguagem matemática, dá para trabalhar a organização social desses pares dentro do grupo, dá para trabalhar a frustração. E como que nós fazemos isso? Com o mediador. Então, uma das funções desse acompanhante terapêutico é auxiliar nesse processo, porque assim ele vai construindo essa autonomia. Só ele que constrói quando a gente trabalha dentro dos grupos? Não, todos eles, porque todos os alunos que estão ali vão participar desse espaço de brincadeira. Uma outra questão, gente, o jogo é muito objetivo de aprendizagem. Então, quando eu olho para todas essas figuras e descarto e consigo perceber só a banana, o que eu estou treinando? Eu estou treinando a forma como ele vai visualizar todos os objetos que compõem este tabuleiro. Mas ele tem que compor de uma forma, entendendo o todo e encontrando uma pequena parte, porque só uma das partes é só um desenho que responde à figura. E essa habilidade de todo e parte, ela é só trabalhada quando eu estou fazendo isso num jogo? Em todos os jogos, em várias situações da vida, nós temos que ter noção de todo e nós temos que ter noção de partes. E o que o acompanhante terapêutico faz? Auxilia esse sujeito na compreensão das regras sociais, da percepção de onde está o objeto, se ele não consegue fazer sozinho, se é um sujeito que precisa de apoio físico. Vamos pensar que ele precise de ajuda física para colocar a bolinha naquele suporte que é a banana. Então, ele vai pegar a bolinha na mão. Quando eu pego a bolinha na mão, eu já estou brincando com o movimento de pinça. Vamos pensar que ele ainda não consiga pegar de uma forma mais adequada. Então, ele vai pegar conforme ele consegue e eu posso, com a minha mão, auxiliá-lo a chegar na resposta. Então, o acompanhante terapêutico ele tem essa função, ele de ser um pouco sombra e um pouco de autonomia, porque a autonomia é quando esse sujeito consegue fazer sozinho, quando ele consegue partilhar das respostas sociais. E essas respostas sociais vão vir quando ele está com outro, com sujeitos da mesma idade ou com sujeitos de maior idade, em diferentes níveis de aprendizagem. Deixei um material que eu gosto muito aqui do lado, que são os boliches. Então, esse boliche é mais um de experiência sensorial. Então, esses materiais todos aqui são espumados. Podem ser utilizados das mais diferentes formas, então, lá na aula de educação física, ou mesmo dentro da sala de aula, e aqui nós temos dois conjuntos. Então, esse conjunto é esse aqui. Esse conjunto, vocês estão vendo que tem a expressão facial, tem uma carinha? Nas habilidades lá do TEA, nós não vamos trabalhar essas expressões faciais. Então, ele vai ter que me mostrar o olho, ele vai ter que mostrar a boca, e eu posso dizer assim para ele, olha só, mas parece que está faltando alguma coisa aqui. O que você acha que está faltando? É um boliche, gente, mas o boliche não é só o boliche. O boliche não é para ele acertar a bola. Eu estou com uma criança de 3 anos, 4 anos, não é para acertar a bola, não é para derrubar com a bola, é para explorar o objeto. Então, o que está faltando aqui? Está faltando o narizinho. E onde que ele vai? Aí ele vai ter que apontar onde que é. E onde que é o seu? E onde que é o meu? Para ele entender que são expressões que fazem parte dos contextos de aprendizagem e na criança TEA, um desses repertórios que nós temos que desenvolver é essas habilidades de construção de expressão facial, porque nem sempre quando eu estou sorrindo é porque eu estou feliz, e nem sempre quando eu estou chorando é porque eu estou triste, ou quando ele percebe ou quando ele não consegue expressar o que ele está sentindo. Então, eu posso pegar, por exemplo, esse outro boneco. São 2 jogos diferentes, mas eles têm o mesmo formato. Vocês estão vendo que esse aqui não tem carinha nenhuma. Então, a gente vai pegar as canetinhas, eu uso muitas canetinhas de CD, que depois dá para apagar com álcool 70,
para ele mostrar para mim como que esse bonequinho estaria. Ele estaria triste, ele estaria feliz, e essa é uma intervenção direta que nós podemos fazer com os sujeitos. E a gente vai fazendo isso brincando. É muito simples, é brincando. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!